Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks, esse podcast que fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Campo de batalha. A gente fala com empresários que de fato fazem a coisa acontecer. Aquela galera que paga o imposto, né? Não é só palco, não. Boa, boa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o ramo da construção civil que está reaquecido no Brasil e trouxemos aqui um convidado que entende tudo disso, né, Caduzão? É o cara que exatamente é quem fornece o material para a galera da construção civil, literalmente. Boa, está aqui com o Fernando Ramos, ele é sócio fundador da a Inova Distribuidora, empresa no segmento de construção, fornecimento e distribuição de material de construção. Cara, seja bem-vindo. Dá primeiro as boas-vindas para nossa audiência e complementa, né? Porque você já vem nesse ramo há um bom tempo, né? Obrigado, Eric, pelo convite. Obrigado, Cadu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, contribuindo aí para a turma que vai nos assistir. E a Inova, ela nasceu de uma grande oportunidade no segmento de material de construção, na época antes da pandemia e com importação, né? Então, nosso primeiro avanço, aí, nosso primeiro passo foi importar perfil de alumínio para distribuir aqui no estado do Ceará. Certo. Então a gente iniciou dessa forma, e aí com o passar do tempo foram aparecendo outras oportunidades, e a gente foi se inserindo com um mix maior nesse mercado de construção civil. Hoje nós temos uma marca própria, que essa marca nasceu em Portugal, e aqui no Brasil nós somos detentores dela, autorizados, e a gente importa esse material e distribui aqui para os grandes players do segmento. Tá. Vamos lá, começar esse papo sobre construção civil, porque eu imagino que é briga de cachorro grande, porque tem grandes players no mercado, né? Sim. Você falou que está no mercado há 15 anos, começou numa empresa familiar. Como é que foi, esse pulo de estar numa empresa familiar, aprendendo ali e tudo, para pulo da decisão: "Cara, agora eu quero seguir meu caminho e ter minha própria empresa"? Então, eu sempre fui trabalhei em outros segmentos, né, que não tinha nada a ver com construção civil, e eu recebi um convite para uma empresa familiar que eh, que era do segmento de aço, e aí dentro do negócio surgiu a oportunidade de trabalhar com alumínio. Aí eu fui fazer toda a parte de administração dessa empresa, comercial, compras, só não tratava de financeiro, mas o resto era tudo na minha responsabilidade. E eu passei 15 anos lá, foi um excelente trabalho, hoje a empresa está super bem, né, dentro do segmento de distribuição de perfil de alumínio. Posso considerar ela a maior hoje. Só uma dúvida aí, já te cortando, a empresa faz só perfil de alumínio? Para quem não entende, o que que é o perfil de alumínio? Pronto. Ela distribui para Certo, quem produz, para ce quem vai usinar o perfil de alumínio, que é certo. aquele serralheiro, vidraceiro que vai fazer um portão, uma porta, uma janela, e ele vai na loja especializada, que é essas lojas de distribuição de perfil de alumínio, compra as barras de perfil, leva para a oficina dele, e lá ele trata todo o alumínio e transforma numa janela, numa porta, num portão. O processo normal, o cara importa alguma coisa assim, Importa ou compra de alguma eu- indústria nacional, e né. é como se fosse um fornecedor de matéria-prima para quem vai transformar de fato no produto final. Seria Perfeito, isso. é isso, Bacana, é bacana. isso. Quem já esteve aqui no Business Plan foi o pessoal da Cearense, né? O Newton Júnior. O Bonito, Newton Júnior. Teve aqui e a gente falou um pouco desse mercado também. Então, complementando, você começou nessa empresa. e a gente fez um trabalho legal lá, e eu comecei a enxergar uma brecha no mercado que a gente não atuava. Esse mercado ele tem bastante ruptura de estoque, é um mercado, assim, um pouco diferente, dos tradicionais, e eu comecei a enxergar isso que, eu poderia fornecer para essas revendas B2B, o segundo ali da cadeia, depois da indústria, né, o distribuidor, fornecer para ele fazendo o papel de uma indústria, só que através de importação. E foi onde eu trouxe o meu primeiro container, abri esse negócio, Já foi da China? e já foi da China,
né? Trouxe o primeiro container. E nesse período aí a gente conseguiu no primeiro ano trazer 24 containers. Então assim, foi assim muito rápido. Foi o mercado, assim, eu entendia bem do mercado, né? Então assim, é até um ponto-chave, é você realmente, para que as coisas evoluam numa velocidade com segurança, é o conhecimento do mercado. Sim. Isso foi muito importante na minha virada de chave. E, e aí eu comecei a fazer esse fornecimento para as distribuidoras. Dentro do mix entrou algumas construtoras também que passaram a ser clientes, né? E dentro desse processo apareceu a Flux, que é a marca própria, que aí são acessórios para construção civil, que também a gente atende o canal B2B. Não é para o consumidor final, você fornece insumos ali para ele trabalhar. Depósito de material de construção, Ah. o home center, lojas especializadas em material de construção. Certo. E aí é um outro mercado que não tem nada a ver com alumínio, mas está inserido dentro da construção civil, Sim. né? E está sendo muito legal esse trabalho, porque é uma marca forte que está aqui no Brasil há 14 anos e caiu no nosso colo. E a gente hoje está desenvolvendo esse trabalho também com importação dentro do B2B. Fernando, de um lado, uma coisa, tu trabalhava numa empresa familiar, uma empresa que tinha toda uma estrutura por trás, mesmo você cuidando do comercial, cuidando de vendas, cuidando de tudo isso, tinha toda uma infraestrutura por trás para te deixar mais liberado nisso. A partir do momento que tu tira essa estrutura, essa rede de apoio, o que fica por trás e começa a empreender, acabou a brincadeira, agora é tudo muita responsabilidade tua. Entre essa tomada de decisão de sair dessa empresa, mesmo já conhecendo o mercado, e de fato empreender, demorou, o que foi que você disse que tinha visto uma oportunidade, mas entre a tomada de decisão de fato, como foi essa transição, cara? Então, eu acho que eu tenho isso no sangue, né? Então, assim, sempre foi um desejo grande de empreender. Só que a gente precisa estar preparado para isso, né? E, esse ponto-chave, essa virada de chave, eh, eu fui me sentindo mais maduro. Então, assim, quando você fala que é aí que a gente vai pôr a mão na massa, saiu de uma empresa que tinha toda uma estrutura por trás, eu tinha gerentes abaixo de mim, eu tinha equipe comercial abaixo, RH, tudo já estruturado de uma empresa grande, aí eu vou para uma que só era eu e mais dois. Tem que fazer tudo. E aí eu era o vendedor, tem meu time comercial, né? eu era o vendedor, eu era o conferente que a mercadoria estava saindo. Então, assim, eu comecei do zero, com sonho e com muita vontade. Então, assim, o empreendedor hoje não tem quem motive ele mesmo tem que se automotivar né? Os boletos. diariamente. Então, assim, você acorda, não tem um cara que vai lhe elogiar, não tem uma pessoa ali que vai estar, um líder que vai estar batendo no seu ombro, lhe elogiando, lhe dando os parabéns, lhe dando feedback, é você mesmo com você mesmo. Então, a vida do Se bater meta, o troféu que tu vai ganhar, a bonificação. a vida do empresário é essa. Então, assim, não tem muito. E muitos deles na jornada desistem, né? Na primeira, na segunda, ou na quinta, ou na 10ª dificuldade, porque não entende o processo, que a vida é essa. Então, assim, eu levo um lema comigo que a gente escuta de muitos empreendedores que fecharam suas empresas, né? Que eles usam o termo eu quebrei, né? Eu quebrei, mas não existe a empresa que quebra, existe o empresário que desiste. Então, assim, o cara desistiu, entendeu que ali não dava mais para ele e desistiu dos sonhos dele. Então, o seu empresário vai passar por altos e baixos, por dificuldades, por momentos bons, e ele tem que entender que essa variação de humor, né?
dentro do segmento, ela vai sempre existir, ele tem que estar preparado para conviver com isso. E aqui no Né? Brasil parece que o desafio é em triplo, né? Porque assim, quanto mais o empresário, que é o cara que gera emprego, o cara que de fato faz a máquina da economia girar, é o que é visto como sempre como vilão. Sim. É o cara que é o patrão versus os empregados. E se a gente for analisar, cara, quem movimenta a economia é o empresário. Só que o governo não tem essa visão. Parece que a gente tá contra. Só que quem gera imposto, quem paga imposto, quem gera emprego, tudo é empresário. Empresário. O governo ele vai fazer o papel dele, que é sempre querer arrecadar. Opa, Né? vamos entrar nisso não. Já, o Tachad vai estar aqui olhando pra gente. Mas, cara, ó, a gente gosta sempre de entender como é que foi essa migração. Você era um colaborador de uma empresa para montar a tua empresa. E é, inclusive, o nome do podcast é Business Plan, que a maioria dos empresários, como vão montar um negócio, não faz esse plano de negócio todo bonitinho. Eu sou um que já vi abrir vários negócios sem plano de negócio e vai aprendendo na marra. Contigo, foi uma decisão muito planejada que tu planejou. Você falou, ó, tinha comercial, tinha RH na empresa que eu tava. Você vendo isso, você planejou muito bem para criar tua empresa ou tu foi ali no instinto? Eu fui no instinto. Então, assim, é difícil um empresário começar todo planejado, né? Então, eu fui no instinto, eu tinha a ideia toda na minha cabeça, já sabia o que é que eu queria, toda desenhada na minha cabeça, do início ao fim, quem eram os clientes, de onde é que eu ia comprar, mas eu não tinha nada no papel. Né? A única coisa que eu tinha no papel foi um dia que eu fui apresentar na empresa o motivo da minha saída, e aí me pediram uma apresentação para entender um pouco, porque eu ia entrar no mesmo segmento, né? Só que eu ia atender outro tipo de cliente, eu ia atender o distribuidor e não o consumidor, quem ia consumir o alumínio. E aí eu me lembro que eu levei um slide só, né? Aí eu apresentei um O slide. plano de negócio ali O plano de negócio era um slide. Tudo que eu pensei tá aqui, é o meu Tá negócio. todo mundo assim, olhando para mim sem entender. Como assim? É isso aí o teu negócio? Ué, o meu negócio é esse. Aqui é o fornecedor, a fábrica vai produzir, aqui sou eu que vou distribuir, aqui é meu cliente. Então o canal é esse. Tu sentia, quando tu foi fazer essa transição, tu sentia uma segurança por já conhecer o mercado? Ó, conheço quem compra, conheço quem distribui. Você entendia que poderia conectar esses pontos para criar um negócio? Perfeito. Eu fui muito seguro para isso, né? Durante esses 15 anos eu construí muitos relacionamentos. Isso foi um ponto muito positivo, né? Então até uma dica assim para quem quer empreender, conheça bem, porque Conhece bem o mercado, bem o o segmento. mercado, o segmento, é muito importante isso. Então assim, foi mais fácil, eu senti as portas abertas. Então, onde eu chegava, eu tinha fornecedor que gostava de mim, eu tinha cliente que gostava de mim. Então, assim, eh, foi mais fácil, foi menos desafiador, foi menos desafiador. E Fernando, o teu segmento é um segmento extremamente competitivo e principalmente os teus clientes, que são o cara que vende, o comerciante, e é um segmento que a competição é acirrada, varejo é muito complicado. O que que hoje a tua empresa oferece para esses caras? O porquê você é o melhor fornecedor para esses caras e não o teu concorrente, digamos assim? Cadu, quando a gente trabalha com commodity, fica até mais desafiador, que é o produto é igual. O produto é igual em todo canto. Então, assim, eu falando do alumínio, é igual em qualquer local. Lógico que tem. A China hoje ela é uma potência e ela consegue trazer um material que algumas indústrias, a maioria das indústrias aqui no Brasil não consegue fazer, né? Começando logo pelo o acabamento do perfil, a gente vê a embalagem, eles colocam película em cima de cada uma película protetora para quando o serralheiro for usar na obra, não arranhar o material. Então, assim, são coisas que aqui no Brasil não tem, mas é uma commodity. O cliente que compra commodity, ele busca muito preço, né? Porque é uma guerra também para ele. Sim. Para o serralheiro que vai comprar, Ele não quer experiência sensacional com a empresa, quer preço. ele quer preço. Então fica mais desafiador quando você quer dar um bom atendimento, quando você tem uma boa logística.
muitas vezes não é visto como, né, Não vê valor naquilo como ali. decisor de negócio. Eu tenho ali um negócio, um concorrente A é X reais, o concorrente B é outro X. E o concorrente B dá entrega grátis, dá um parcelamento melhor, mas o concorrente A não dá nada disso, mas dá um preço melhor. E aí o cliente acaba decidindo pelo preço melhor e não vê aquilo como um benefício, né? É porque muitas vezes ele vai procurar ter um pouco mais de margem, né? E o que ele puder enxugar em todas as pontas, ele vai enxugar. Perfeito. E tem muita gente que fala de fornecer experiência, fornecer atendimento, fornecer uma série de coisas, só que é bom analisar o quão de valor isso o cara está disposto a pagar na outra ponta, né? Sim. Vou te fornecer um baita de um alumínio, um cappuccino na hora que tu vier me visitar, vou te buscar de carro de luxo, tá? Mas o preço, eu consegui manter o preço baixo, é o que faz a diferença para os caras, às vezes. Total. Hoje a gente está investindo muito em tecnologia, sistemas, né? Que dê uma facilidade melhor para o cliente, porque hoje a venda do material de construção ele está muito ainda ligado àquele modelo tradicional, aquele modelo antigo. Até a gente, como o vendedor do nosso produto, né, para revenda, para loja especializada, a gente tem aquele representante comercial que vai com a pastinha dele, abre o catálogo. Então, se o mercado funciona muito ainda assim, e assim, é um ponto que chama a atenção, que no mundo afora já está bem diferente disso, né? Então, hoje a gente está dando um passo à frente, com tecnologias, com sistemas que deixam isso automatizado, a inteligência artificial, para poder trazer algo mais rápido para o cliente e o cliente sentir a comodidade. Então, acho que o ponto X aí vai ser a comodidade que o cliente de commodity tem para receber, né? Então, eu vejo muito no mercado a demora no atendimento, o cliente vai numa loja especializada, demora a ser atendido, ele demora a entrega dele a chegar, né, e a tecnologia está aí, cara, pra o cliente sozinho decidir a compra dele sem precisar de terceiros, né. Então eu acho que quem partir, né, pra isso e entender do seu negócio, vai dar um grande salto na frente, é os que vão sobreviver. Eu tenho essa visão também, que assim, antigamente era o que que eu via? Não, a gente funciona em horário comercial de tal hora a tal hora. Cara, hoje em dia o horário comercial é a hora que o cara quer. É É, 24/7. passei o dia trabalhando, tô em casa agora eu vou comprar isso aqui, porque foi o tempo que eu tive de pegar no celular. Irmão, você tem que estar pronto para atender o cara naquele horário, do jeito que ele quer, com a simpatia que ele precisa, para facilitar a vida dele. No É final é facilitar a vida do é cliente, né? isso, é trazer a comodidade que ele precisa. Cara, ainda na questão de commodity, né? Quem trabalha com indústria, né? Você falou, a gente trabalha com commodity. Sim. Então tem que ter uma busca incessante ali por margem, porque a margem geralmente já é pequena, diferente do varejo, ali, sei lá, de outros tipos de segmentos. E tem muito empresário que acha que vender mais resolve o problema, né? Eu acho que na indústria a busca incessante é por melhorar o processo para diminuir custo. Como é que vocês lidam com isso lá na Inova? Então, a gente sempre busca um produto com qualidade, porque de fato, cada dia que passa a margem diminui mais, mas a grande sacada hoje, que já acontece na Europa, muito forte isso, é marca própria. Então assim, hoje quando você desenvolve um produto com a sua marca, você se blinda. Então, hoje você ter a marca própria, trabalhar, eu tenho 2 furadeiras convencionais, hobby que a gente chama, que é para uso doméstico. Eu tenho uma de uma marca altamente influente, eu tenho de outra marca muito boa também. Então o cliente, né, o distribuidor, a indústria que vai produzir essa ferramenta, ela está blindando, porque assim, uma é a marca A, a outra é a marca B. Então, assim, o papel que você fizer aqui para a sua marca ser forte, você conseguir elevar, trazer para o consumidor que aquele é um produto bom, você ganha o mercado. Quando você vende multimarcas, né, que aí você entra na commodity, você tem vários fornecedores ali que o teu concorrente também vende, isso te atrapalha, porque aí tu vai pagar de preço, É. né? Então hoje a marca própria é a grande sacada.
É a grande sacada. A gente vê muito aí encapsulado, essa turma, essa galera que faz, cada um tá fazendo com a sua marca. Sim. Então, assim, a Europa hoje já tá empestado, assim, de marca própria, né? Então, no Brasil ainda não. Isso Só para levantar a bola aqui. A marca própria de vocês tem que tipos de materiais, de produtos? pronto, aí a gente tem a marca própria da Flux, que aí ela vem com a linha casa, que são acessórios para dentro da casa, que é acessórios de banheiro, torneira, chuveiro, duchas higiênica, aqueles porta-toalha. Aí a gente tem a parte de construção, que é régua de pedreiro, pá, compressores, aí vem ferramentas elétricas, lixadeira, Tudo isso é marca parafusadeira, própria. tudo isso é marca própria. Tá. A gente produz fora, a gente não tem a São indústria, várias linhas tem um dentro da marca, parceiro que produz por nós, certo? a gente tem um mix de produtos para atender essa gama toda, a gama da construção, a gama da casa, aí a gente atende da obra, a gente só não tem máquinas pesadas, betoneira, esse tipo de máquina a gente não trabalha. Se a gente for analisar a Flux, o foco dela é ter um produto de alta qualidade a partir do momento que você escolhe o teu fornecedor com um olhar mais criterioso, você vai ter um produto de mais qualidade. Por outro lado, criar uma estrutura comercial para esse consumidor final ter acesso, o lojista ter acesso a essa marca de vocês e nesse meio termo vocês trabalham percepção de produto. Seria mais ou menos isso? Perfeito, é isso. Hoje a gente tem duas marcas próprias, que é a Flux e a Maxim. São do mesmo segmento. Certo. Só que uma trabalha com produto com a qualidade Mais premium. mais premium e a outra trabalha Certo. com o popular. Por que não traz o popular para dentro da Flux? Porque ela pode Posicionamento. ferir É outro o posicionamento. posicionamento da marca. Então, respondendo a pergunta do Eric, a marca própria blinda a briga da concorrência de multimarcas. Então hoje vocês não têm outras marcas, só as de vocês próprios. A gente até tem, que é um complemento de mix. Certo. Mas O que não tem na marca, o que vocês... não tem na marca, o que a gente não consegue importar por questões de metro, algumas situações da legislação brasileira, a gente produz aqui no Brasil comprando de multimarcas. Mas é assim, 20% do nosso mix está em outras marcas. Cara, uma dúvida minha. Existe muito investimento em comercial, negócio como um todo, você tem uma marca própria. Existe muito investimento em comercial que gera aquele resultado, entre aspas, a curtíssimo prazo. E existe o investimento em marca, em brand, em posicionamento, que é um investimento que às vezes você não sabe nem se tem retorno, né? Sim. No mínimo a longo prazo. Tangível. Como é que tu faz essa linha de, cara, vou investir mais em comercial, vou investir mais em brand, vou fazer um meio termo? Como é que funciona isso na tua visão como empresário? A gente procura investir naquilo que a gente pensa primeiro no cliente, né? Então a gente procura investir em algo que vai agregar com o cliente e respingue na nossa marca. Vou te dar um exemplo aqui. A gente faz muito ações dentro do PDV do cliente. Então, é o nosso cliente, ele tem um depósito de material de construção lá no Aquiraz, por exemplo, e aí a gente pega um promotor no sábado, leva uns brindes, leva um café da manhã e coloca um balão lá dentro da loja dele, sinalizando a nossa marca, caixa de som, locutor, e aí faz aquele movimento ali com o cliente. Isso funciona muito para o nosso segmento. Essas ações funcionam muito, a marca fica muito conhecida com isso, porque o fluxo de gente dentro da loja é grande, e isso traz, aí a gente brinca com o cliente, leva brincadeiras, boliche, e faz Então, diversas. É um diferencial. É um que diferencial que eu entendo que hoje, para nossa marca, a Flux, ela foi muito forte. Essas ações deram um resultado muito forte no brand, no nosso brand. Tu vê isso como brand ou vê isso como comercial? Porque eu acredito que tende a aumentar as vendas também naquele momento, né? Eu vejo como os dois, porque o comercial está lá dentro, o nosso representante que atende aquele cliente está lá dentro do PDV, treinando os vendedores, motivando os vendedores da loja a vender mais o nosso produto, bonificando eles,
Então a gente faz todo um contexto comercial e aí respinga na nossa marca. Porque aí o cliente, o usuário do produto, que é o cara que vai levar o chuveiro para casa dele, conhece a marca e fala para outros, e a própria loja passa a comprar mais da gente. Sim. Bacana. Tu tem uma ideia de quanto vocês separam de verba de marketing? Quantos por cento do custo da empresa vocês colocam em verba de marketing? A gente tem uma campanha na empresa que a gente é um pacote que a gente oferece ao cliente baseado em rapel. A gente chama de rapel dentro do nosso segmento. O cliente comprou no ano anterior X reais e a gente quer que ele aumente em 30% o faturamento no próximo ano. Então a gente lança um desafio para ele de compras e a gente entrega um pacote, né, de benefícios que ele Pela ganha, fidelidade. né, alcançar ali. A gente faz a gente faz a apuração por bimestre. Então, a cada 2 meses, ó, você ganhou. Aí você tem direito a uma ação dentro da sua loja com promotora. Perfeito. A ação que você ganhou não vai ter promotora, só vai ter brinde, né? E o café da manhã. Você tem direito a uma bonificação de 1% em cima da sua próxima compra, ou 5%, ou 3%, depende muito do pacote. Então a gente cria essas ações para trazer o cliente, né? Então, assim, digamos que eu sou lojista, de acordo com que eu vendo o teu produto, eu tenho capacitação do meu time de vendas, eu tenho ações, eu tenho bonificações, uma série de pontos, de acordo com que eu vou faturando mais, eu vou conseguindo ganhar mais coisas contigo. Perfeito, é isso. Cara, é uma forma de apoiar, se a gente for analisar, o teu foco muito maior é quase que fazer aquele cara vender no final, Sim, né? sim. Massa. A gente chama sell-in, sell-out, né? Então a gente ajuda o cliente a vender. A gente coloca o produto, capacita o cliente e ajuda ele a vender, né? Preocupado com o estoque dele. É porque a Então, grande maioria das empresas, cara, eu te vendi e tu fez o pedido, eu vou só tirar o pedido o contigo. cara Se tu vendeu, beleza. Se tá lá no tem que estoque. trabalhar o sell-out do cliente, tem que trabalhar. Você tem que ir no PDV, o nosso representante, ele é orientado, antes de atender o cliente, ele dá uma volta no estoque do cliente, saber ali, muitos deles oferecem o estoque, o histórico de compras dos últimos 3 meses, isso facilita o nosso vendedor, ajudar ele a decidir a compra, né? Então a gente realmente, eu tô criando dentro da empresa até mudando um pouco a nomenclatura do nosso representante comercial para GRC, gestor de relacionamento com o cliente. Então, para o vendedor parar de ser aquele vendedor tradicional que abre catálogo e o cliente fica apontando, eu quero um desse, eu quero 2 desses, coloca tirador de 5 pedido. desses, que é o Sofre tirador de uma venda, pedido. né? E ser o cara que vai sentar com o cliente, tomar um café, gerar relacionamento e ensinar o cliente a comprar. Até a gente estava conversando, é como se fosse quase um consultor que eu chego, cara, desabafa aqui comigo, Perfeito. pronto, agora eu tenho isso aqui, que isso aqui consegue te ajudar a resolver esse problema. isso. Né? Tem só uma armadilha aí que você pode cair e aí recomendo você pensar nisso. Vou fazer uma comparação. Eu já tive loja de suplementos. Você compra proteína e tudo, era uma franquia. E nessa loja de suplementos tinha marcas, multimarcas, desde as gringas até as nacionais, e tinha uma marca própria da franquia, Uhum. que era estimulada a ser vendida e tal. Só que quando uma marca brasileira ou americana queria aumentar o faturamento das lojas e tudo, ele começava a fazer ações como essa e tal. Só que as marcas que já eram grandes, gigantes no mercado, Certo. estavam nem aí de fazer esse tipo de ação. Já tem meu posicionamento aqui, a proteína mais top do mercado é essa, você compra de mim se quiser. Sim. Então, ter esse cuidado de você estar em fase de crescimento com a marca, Uhum. mas quando for grande, continuar fazendo esse tipo de ação, Tá. né? Sim. Não pode parar. É. Não pode Cara, parar. é olhar a Coca-Cola, né? A Coca-Cola até hoje, meu amigo, é propaganda, é investimento e é a líder do mercado. E aí fazer ações como essa, por exemplo, uma marca que vendia, ele falava assim, cara, se você vender tanto, o teu cliente vai ganhar um kit para academia, tipo ações como essa. Mas, pegando as experiências do teu segmento e para outros empresários de outros segmentos, desvantagens e vantagens de vender multimarcas e vender marca própria. Bem, vantagem da marca própria. Aí eu vou trazer para o meu segmento de importação, né? Que aí a gente ganha crédito com o fornecedor.
o próprio fornecedor, a marca já está consolidada, tá? Então, eu tenho um limite de crédito, que eu trabalho com o dinheiro do meu fornecedor, a marca já é consolidada, já estão em vários pontos de venda. Desvantagem, margem, aí vai para a guerra. Na marca própria? Na marca. Na Tá. multimarca. Tá. Então, peraí, vamos lá. Multimarca. Então, a vantagem de multimarca é isso aí. Você falou, trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Vantagem de multimarcas, trabalhar com o dinheiro do fornecedor, Já tá nos pontos. já está nos pontos de venda, porque eu tenho um nome forte, Certo. né? E É uma venda, digamos, facilitada, digamos assim, de início. Sim, a marca já é conhecida, já né? é E conhecido. as desvantagens, E- a margem. E a desvantagem é a margem. Tá. Então, assim, a margem é muito pequena. E quando você é um distribuidor pequeno e você vai concorrer com um distribuidor grande, que tem um volume infinitamente maior do que o seu, o cara tem outras vantagens que você não tem. Então, para quem está começando, essas são as vantagens da multimarcas. Blindar teu caixa, porque tu vai trabalhar com o dinheiro do fornecedor. O nome é forte, então é mais fácil de vender. Agora, a desvantagem é a margem, que você vai concorrer com Tu grandes. tem que ter um giro muito grande para isso dar um bom volume. Aí é Marca própria. É sua. A marca é sua. Até a autonomia para trabalhar facilita em relação à marca própria e multimarca. Deixa ele responder as vantagens e desvantagens da marca foi mal, própria, foi mal. cara. É porque eu fiquei curioso, Então, lá, vantagens e desvantagens da marca própria. Multimarcas, guerra de preços, desvantagem, vantagem tá já é capilarizada e conhecida, e marca própria. Marca própria, a marca é sua. Você vai ter concorrente? Vai. Mas o produto é seu, a marca é sua. Então, a sua margem é muito maior. Certo. Porque você produziu pensando num produto similar ao do concorrente, você mexeu em algumas coisas, que você teve uma vantagem de uma margem, e o ruim dessa história, quando se trata de importação, quando você não consegue produzir aqui dentro do Brasil, porque aí quando você também consegue, ainda tem esse detalhe, quando você também consegue produzir dentro do Brasil, você encontrou um parceiro que vai produzir com a tua marca. Ele já faz para outras marcas. Então, assim, a margem vai ser a mesma coisa, mesmo sendo com a sua marca. Então, assim, a vantagem da importação te traz isso, uma margem mais elástica. Você consegue uma margem melhor. Então, o produto de marca própria, quando você produz ele em outro país, é margem, o produto é seu, a marca é sua. Se o cara disser, o fulano ali tem de tanto, mas não é a minha marca, é outra marca. Então você consegue fazer isso, e a desvantagem é o caixa. Tem que ter um Porque investimento tem maior. que ter um investimento maior, o volume mínimo de produção é bem maior do que uma marca própria. Posicionar essa marca no mercado também, às vezes, quando é marca nova, né? Posicionar o a investimento de marca, marketing. tem um investimento de marketing, né? Então, assim, o começo ele é bem desafiador de uma marca própria, mas é o futuro, cara. Se o empreendedor hoje não entender que ele precisa de uma marca própria dentro do negócio dele, ele vai ficar para trás, porque o futuro é esse. O futuro é esse. Fernando, o que é que vai ser das distribuidoras que são especializadas em multimarcas? Elas vão ter que se mudar, porque se elas vão parar de existir. A gente vê, por exemplo, em Angola, a Flux está presente em Angola, né? O mercado é um pouco diferente do Brasil. Lá não existe o distribuidor, existe a loja especializada, certo? Vou dar um exemplo de uma loja de ferramentas aqui no Fortaleza especializada, a Piguana. A Piguana é uma loja especializada em ferramentas. Sim. Então, assim, eu tenho um produto da Flux, que é uma marca própria, eu só vendo Flux. Eu tenho uma loja especializada que só vende Flux. Então, o pedreiro vai lá, o serralheiro vai lá, ele só encontra Flux. Era quase um showroom de vocês. É um showroom nosso. Então não tem o canal do distribuidor, aquele cara que é especializado em 7.000, 8.000 itens, né? Ele é especializado em uma marca que ele entrega aquele mix para o cliente. Fernando, falando de futuro, os canais de
aquisição de clientes hoje? Tu tem um representante, tem a estrutura própria de vendas, mas internet, um exemplo, influenciadores, como é que tá esses outros braços e esses canais de aquisição de cliente hoje? Então, hoje, no nosso negócio, aliás, esse nosso segmento, quando se trata de segmento de material de construção, ele é muito ainda arcaico, quando se trata da ferramenta comercial, né? A promoção. A promoção de vendas, como a gente vai chegar até o nosso cliente. As distribuidoras, eu estou falando da distribuidora em geral. É o canal de venda, é o representante, aquele porta a porta, representante comercial que vai, visita, a sua meta hoje é 15 visitas, sua meta hoje é 20 visitas, sua taxa de conversão vai ser 30% e tal, e assim vai. E a gente começou a enxergar a mudança do comportamento do consumidor, que vai buscar esse produto. Então, assim, as lojas cada vez mais vazias, os home center com pouca gente dentro, lojas fechando, e a gente começou a entender que o comportamento do consumidor estava mudando, buscando comodidade. Hoje você compra na internet, no outro dia está na sua casa. Cara, o que eu vejo de todo dia no Instagram, os achadinhos da Shopee, que o cara vai lá, e aí já pergunta a concorrência com Sim. essas coisas. O cara tem lá, como é que chama? A torneira de luxo, Sim. que é tanto, na Shopee é tanto. Como é que é essa concorrência aí com a internet? Então, por isso que a gente tem que estar dentro do digital. Se a gente não tiver, os caras vão engolir a gente. E quem não está enxergando isso vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Quando for ver, já virou arcaico para o mercado. Então, hoje tem as live shop, que é uma excelente ferramenta de venda. De material de construção, De vocês fazem? material de construção, a gente não faz, É. mas o mercado já está começando a fazer. O material de construção você conta nos dedos quem faz. Certo. Mas outros segmentos são bem presentes, né? Mas tem dado bom resultado, assim, pelo que tu Eu, tem eu, visto? eu, eu venho conversando com a turma de material especializado, né? Tipo, tem Home Center aqui em Fortaleza que já está fazendo e está tendo um excelente resultado. O cara aquece o público dele Faz um zoom, zoom ali. durante 15 dias ali, aquecendo o público, aquecendo ali no Instagram, nas redes sociais, e de repente, buf, live shop. Tem um sisteminha Bacana, que bacana. aí vai lá, fechando venda, fechando negócio, é um negócio top. Aí o cara bota um influenciador e é o futuro, cara. Sim. É o futuro, é isso. Então, a gente hoje tem um canal do representante comercial, tem um televendas, que fica ali trabalhando aqueles clientes que estão inativos, que estão com um certo período que não compram dentro da empresa, e a gente está começando a entrar no digital. A gente está terminando agora o nosso site B2B, que vai ser uma ferramenta para trabalhar junto com o representante comercial, vai ser um agregado, eu chamo assim de uma secretária, né, do representante comercial, que vai ser um aliado do representante comercial. Quando o representante comercial não puder estar no PDV do cliente, o cliente tem um acesso à plataforma, vai poder comprar por ela e transformar esse representante num gestor de relacionamento para o cliente gerar confiança com o cliente comprar mais. Ele falou de digital, Cadu, então tem que parar aqui. Para você se posicionar no digital melhor, o que você tem que fazer? O HubX está aqui para fazer o quê? Vamos lá, ó. E aí até o Fernando tá indo nesse rumo, cara. Produção de conteúdo. Não tem mais para onde correr. Eu quero vender, mas não quero gravar conteúdo, não quero me posicionar na internet. Meu negócio nem na internet, eu escuto muito. Não, meu cliente não compra na internet. Cara, se esse cara não tá na internet, ele tá onde, né? Então, E o HubX, justamente, se você quer toda uma estrutura de gravação de conteúdo, podcast, principalmente estratégia por trás do que gravar, HubX é um excelente lugar. Então, se quer se posicionar melhor no digital, aumentar sua autoridade e vender mais, conta com o HubX para te ajudar. Tem também um parceiro nosso que é o Podcast Experience, que ajuda você ter o seu podcast do zero, ou você que já tem um podcast, profissionalizar o teu podcast e até monetizar. Então, acessa lá no Instagram Podcast Experience e chama a gente. E por último, como é que acelera o negócio, Caduzão? Estratégia do que gravar, como gravar,
toda a parte de trazer, atrair o cliente, levar o cliente para um ponto, Grupo Cadu Baracho, a gente pode te ajudar a montar toda essa estrutura de atrair, qualificar e converter esse cliente, literalmente. A gente fala isso, cara, porque eu fico doido quando eu vejo pessoas que têm 20 anos de mercado num segmento, aí o cara que tem 2 anos, mas está se posicionando melhor no digital, tá faturando mais porque tá se Sim, posicionando. É isso que a gente tá falando aqui, sim. marketing, posicionamento e tudo, né? Então, a gente tem esses parceiros para isso. E no meu ponto de vista, assim, a gente começou a fazer um trabalho lá com o Fernando e o que eu vejo, cara, vai chegar um momento que não vai existir mais o cara não estar na internet, independente do tamanho do negócio. Nem que seja para quê? O teu cliente conhecer. Cadu, a fábrica já tá pulando o distribuidor. A figura de distribuidor, ela tá com os dias contados. Se vai ser daqui a 10 ou 15 anos, ninguém sabe. Se vai ser daqui a 5 anos. Mas a indústria já está indo direto para o consumidor. Quem vai Tá tirando consumir está intermediário. tirando o intermediário. É isso. Então, quem sacar isso dentro do seu nicho de mercado vai conseguir sobreviver. Vai conseguir sobreviver. É a história do táxi pro Uber, é a história das locadoras para Netflix. Quem não sacou, morreu. Não é se vai acontecer, não, é quando, né? Quando É esse vai... o Não, ponto. vai acontecer. Quando? É. Então, assim, tá muito próximo. Eu acredito, tá muito próximo. A internet é uma velocidade imensa. A gente estava até conversando um dia. O cara for fazer uma faculdade hoje de IA, daqui a 6 meses não tem mais nada que o conteúdo já está atrasado. Então, assim, é muito rápido, é muita informação para a gente. Então, se o distribuidor, que é esse intermediário, não ficar atento a essa velocidade, a essa mudança, e principalmente no nosso segmento, que a gente tem empresas que são empresas bem antigas, de 20, de 30 anos, muitas delas ainda com aquela mentalidade que acha que não é seguro ir para a internet, que acha que é besteira ir para a internet, essas são a primeira a sentir a dificuldade. A gente tira, eu vou dar um exemplo, cara. Boticário, Natura são empresas gigantes, mas olha só o que a Virgínia fez em pouquíssimo tempo, se a gente for analisar comparado com elas, um resultado absurdo de venda num segmento altamente competitivo, Faturamento de bilhão. faturamento de bilhão. Por quê? Ela é uma influenciadora, se posicionou muito na internet e acabou que ela deu uma volta nessa galera. E de fato, quem acha que eu vou focar cada vez mais no produto, vou focar cada vez mais em X, Y, Z, e não focar em, cara, deixa o meu cliente me conhecer. Deixa ele se sentir mais próximo, em vez dele comprar do fulano que ele não sabe nem quem é, ele vai comprar de mim, que ele vai se sentir mais próximo meu e eu vou estar onde? Na internet. E a China tá aí, pô. A China tá invadindo o Brasil. É muito chinês com todo produto. Hoje qualquer pessoa compra da China. Qualquer pessoa compra da China. Quero aprofundar nesse ponto aí, mas antes disso, falar do custo Brasil. Recentemente, não sei se você viu, a indústria de meias e cuecas Lupo, empresa brasileira, saiu do Brasil, foi para o Uruguai, Paraguai. Saiu porque lá paga, se eu não me engano, 13 ou 20% a menos de imposto. Sim. É quase um sócio, 20%, né? Cara, você trabalhou na indústria e hoje a sua marca é uma indústria também, né? Mas é fora. Sim. Como é que tu vê esse custo Brasil para a indústria comparando com Portugal, por exemplo? Então, como a gente falou no início da nossa conversa, né, que o Brasil hoje, o nosso governo hoje, ele atrapalha e muito a permanência de qualquer empresa dentro do Brasil. Com essa reforma tributária que vai vir aí, cara, é para simplificar? Mas a gente vai pagar um dos maiores impostos do mundo. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que não tá mais nem atrapalhando. Atrapalhar, ele atrapalhava antes, agora ele tá inviabilizando. Pronto, o que vai acontecer com a reforma tributária assim, vai ser uma coisa boa para quem trabalha direito. Só que a carga tributária vai aumentar, certo? Então, assim, seu lucro vai diminuir, isso é fato. Mas quem não trabalha direito, quem sonega, quem quer comprar com um jeitinho diferente do correto, esses não vão sobreviver, porque a reforma tributária ela veio para acabar com esse jeitinho.
Então eles simplificaram e vão trazer um formato que o cara já descontou o imposto dele ali e pronto, e não tem mais o que ele fazer. E se o fornecedor, uma das regras que tem também, se o fornecedor, se o cliente que comprou dele não pagar o imposto, o fornecedor é obrigado a pagar. Esse Então, imposto assim, vai ser pago, não tem o o que imposto vai escolher. ser pago, o governo vai receber a fatia dele. Então, o governo vai arrecadar mais, vai arrecadar muito mais, porque ele fechou as portas. O Simples Nacional vai morrer, vai deixar de existir, porque não vai mais fazer sentido existir o Simples. Os benefícios que algumas empresas vão ter, eles vão também deixar de existir. Então, vai ser todo mundo igual. Aí vai ficar de igual para igual. Aquele pequeno que tem um lucro maior, que ali começa a te incomodar porque ele vende mais barato, porque não paga imposto, não paga a mesma carga tributária, não tem a mesma estrutura. Esse cara, ou ele vai gostar de pagar imposto, ou então ele vai desistir de ser empreendedor. E assim, uns vão desistir, os outros realmente. É porque às vezes o cara não faz esse cálculo, ele jura que ele tá tendo lucro. Quando ele entra nesse cálculo aí, cara, tá só se enganando e não tá tendo nem mais. Ele tá só pegando dinheiro com a mão e botando E na. botando na outra. Eu acho assim, que tem que pagar imposto. Lá na nossa empresa é tudo oficial. Tem que pagar. Agora, o país, o governo, né, poderia ser menos maldoso, Uhum. uma carga tributária menor. Porque hoje em dia tem muita gente querendo empreender. Todo dia aparecem empreendedores aí que botam seu negócio, vai para a internet e assim o governo está ali querendo mais, querendo mais. Então é, é muito ruim isso. Aí falando da Lupo, a Lupo, o senhor disse, o Brasil expulsou a gente. É, Cara, olha como é absurdo. É mais barato você produzir no Paraguai, atravessar o produto o Brasil inteiro de caminhão, porque acho que nem trem tem. É mais barato fazer isso do que produzir no Brasil. É loucura, né? A história da multimarcas que a gente estava falando há pouco. Ah, Eu produzi aqui no Brasil, eu vou ter com a margem assim. Se eu produzir fora, atravessar o mundo, acho loucura, né, velho? é deste cara, tamanho. A margem. e tem coisa que as pessoas não veem, que é justamente, pronto, a Lupo saiu daqui e foi pro Paraguai. E os empregos agora? Ela vai levar todo mundo pra lá? Cara, vai Aí tratar de lá, diminui o vai consumo, porque pagar não tem mais imposto. gente comprando. Isso é só um exemplo de uma gigante, né? A Sim, quantidade de médias empresas que devem então, fazer isso aí. Assim, são coisas que as pessoas não estão vendo ainda, que é o quê? É menos dinheiro jogado na economia, sim. são menos impostos, uma série de outros fatores complementares que acaba impactando ainda mais. Se fosse só o imposto é o que gera todo o restante. Sim, sim, sim. E falando de China, né? Internet chegou no Brasil oficialmente em 96. Eu lembro isso porque eu tava no colégio, e lá, World Wide Web, falando. De 96 para cá, quase 30 anos, eu me imagino que importar há 30 anos atrás isso é uma loucura, porque era papelada, Sim, telefone, sim. fax. Mas hoje, importar da China tá cada vez mais fácil. Ah, Vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que ele é apaixonado por aquela motinha que fica em pé, que é só sim, uma roda, sim. esqueci o nome. Ele primeiro era apaixonado por isso, depois começou, cara, vou vender. Aí ele foi na China sozinho, sem falar inglês, só com tradutor e montou uma loja de bimotor daquele lá. Então, trazendo para a indústria, tá cada vez mais fácil importar. Essa facilidade para vocês, tu vê como é bom ou é um risco? É um risco para a indústria. Para quem vai distribuir, é o melhor negócio do mundo. Certo, que tem mais. Ou a indústria vai se adaptar, ou o governo vai apoiar a indústria nacional, ou os caras vão ter dificuldade. Porque hoje a China está aqui dentro. Então, assim, é muito fácil importar. Você entra, tem várias modalidades de Não importação. precisa nem ir lá, né? Não Sim. precisa ir lá, não precisa falar inglês, não precisa de nada. Hum. Então, assim, o cara que vai começar, o cara consegue fazer uma importaçãozinha simplificada ali, que é até $3.000. O cara traz o que ele Tranquilo. quiser, vai num marketplace desse, olha quais são os produtos que vendem mais, a tendência, escolhe um nicho de mercado, pronto, e vai ganhar dinheiro. E a indústria aqui que produz isso? Que ele poderia estar comprando dessa Dessa indústria, que indústria. estaria contratando Aí o gente. cara vai comprar o mesmo produto dessa indústria, tem a metade da margem. Aí ele vai escolher aonde? Né? Então, assim, existem alguns produtos que o governo taxa,
para importação, né, onde a gente é mais forte na indústria aqui no Brasil, o governo vai lá e taxa, ó, só quer trazer de fora, ok, mas vai pagar o dumping aqui. É. E isso equilibra, Dá uma dá uma, segurada. dá uma segurada. Mas sobre tendência, o que pode acontecer, eu acho que a indústria brasileira vai sofrer muito. O ruim é que ele taxa o produto que está entrando, mas ele não facilita a venda do produto que já está aqui, da indústria que já Né? está aqui, né, cara? Isso é o Nossa problema. mão de obra é muito cara. Hoje um profissional dentro da nossa empresa, ele é muito caro. O cara diz assim, rapaz, eu vou contratar mais um funcionário aqui para me ajudar e tal. Quanto é o salário dele? 3.000. Não, não é 3.000. O salário dele vai ser 6.000. 6, 7. Então, assim, é muito caro. A gente paga, nem a gente se beneficia e nem o funcionário se beneficia, porque o cara leva 3.000 e o governo leva mais 3.000. Né? E na prática, eu fui ver o cálculo, o que o cara consome de fato na prática é 25% do salário 25%. que ele recebe. É loucura, né? É demais, cara. Tu ganha o dobro e tu gasta um quarto. Então a China, assim, ela vem forte. O Brasil é um grande parceiro comercial da China. Eu acho que não vai diminuir, assim, eu acho que o governo vai incentivar, mas ele precisa olhar também para a indústria brasileira. E já perdeu também a pecha de produto ruim chinês, né? Porque tinha uma pecha, feito na China é fuleiragem, principalmente em construção. Não, Tem até aquele filme lá que é o cara esqueci o nome do filme, que o cara vai comprar uma serra elétrica pra cortar o Sim. corpo, porque ele matou lá Sim. o cara. E aí ele, não, esse é chinês, pega o outro e tal. Isso existia há muito tempo atrás. Hoje em dia eles estão fazendo tão bom quanto ou melhor. Eu acho que há 7 a 10 anos atrás ainda era muito forte isso, muito forte. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com importação de perfil de alumínio, isso na empresa familiar, a gente escondia, a gente já começou a importar por lá também, trazia alguns produtos para vender na distribuidora, e a gente escondia que era da China. A gente não divulgava. Sim, Não sim. precisava sair falando para todo mundo. Meu amigo, se alguém soubesse, não queria mais comprar. Então, era um risco muito grande, porque realmente a China tinha isso, mas hoje a China entrega o que você quer. Se você quer um produto de baixa qualidade, você tem. Se você quer um produto de altíssima qualidade, você também tem. Então, assim, para que eu vou ter uma indústria com 200 funcionários se eu tenho 200 funcionários ali, é uma estrutura gigante, fora a dor de cabeça, fora o dia a dia, a operação. Se eu posso encher um contêiner, trazer para cá, coloco dentro do depósito, monto uma equipe comercial e vai vender. É muito mais barato. E eficiente, mas mais inteligente, se você for analisar, né? sim. Na ponta do lápis. Sim. Hoje o mercado de material de construção, pelas marcas que existem, a maioria é produzido na China ou ainda tem produção Não, aqui, muito, produção em outros muito países? forte ainda. Material de construção muito forte aqui no Brasil. Sim. Muito forte. A gente tem grandes players aqui, grandes fábricas. A gente produz grandes produtos aqui. Só que o questionamento é até quando, né? É, Vindo do jeito que tá, até a quando isso? China começar, porque assim, é um mercado muito gigantesco. Né? Então, assim, quando começar, por exemplo, o pessoal de piso, é muito forte o mercado de piso, né? Então, quando começar a incomodar, trazer piso mais barato, com a mesma qualidade ou até melhor, aí começa. Aí derruba já uma fatia. E assim vai. Por enquanto, os produtos que, né, hoje você importa qualquer coisa da China, mas dentro do material de construção é muito forte esses acessórios, Sim. né, que hoje é um dos nossos principais Que não é produtos, tão né? pesado, ele Não vai é tão suportar. pesado, não é tanto volume, né? Então, mas quando começar o forte mesmo, porque existia um, um dogma que era impossível importar da China, tinha que ter uma estrutura. Hoje em dia não tem mais isso. Qualquer um importa. Então é uma oportunidade para o empresário importar na Importa. China. Sim. Dicas para o empresário de qualquer segmento que vai importar da China, o que ele deve fazer um passo a passo ali. Aí tem que ter um planejamento, tem que estudar quem realmente de fato é o fornecedor lá fora. Existem ferramentas para isso, para você saber se o seu fornecedor está bem ranqueado, que estrutura ele tem, né, dentro da indústria dele, se ele entrega no prazo, se ele Se ele entrega o que vende, né? se ele entrega o que vende, se ele cumpre com tudo que tem que existir dentro da importação. Então, assim, esse é o primeiro passo, é o planejamento.
que é que eu vou fazer? Encontrar o fornecedor, encontrar o produto, saber qual é o potencial desse produto e encontrar parceiros para fazer a importação, através de via aérea, através de via marítima. Então, assim, Fernando, tem que trazer um container fechado? Não, não precisa trazer um container Hoje em fechado. dia você pode compartilhar container, Hoje né? você pode compartilhar container, hoje você pode trazer uma caixinha dentro do avião pela DHL, pela FedEx, qualquer uma dessas empresas. Lógico que uma coisa é trazer um container de 40 pés, outra coisa é trazer o frete Sim. proporcionalmente maior. Mas, mas hoje precisa de planejamento, encontrar o fornecedor correto e encontrar o nicho de mercado que realmente você vai saber trabalhar. E, Fernando, para o teu cliente, o cara que compra lá da tua distribuidora, da tua marca, o que que tu indica para esse cara que tá num mercado de varejo cada dia mais agressivo? O que que tu indica para esse cara, ó, se você, eu no seu lugar eu faria isso, isso e isso, que isso aqui pode te ajudar a ter mais resultado. Até porque tu tem interesse que ele sobreviva, porque tu É, vende pra ele, né? Sim. ele morto, É. todo mundo morre, né? É. Não, então, eu acho que hoje, dentro de um negócio, eu acho que o primeiro ponto que você tem que olhar é o caixa. Muitas empresas fecham, não é porque o negócio não era bom, o produto não era bom, é caixa. Então, hoje, o grande vilão das empresas é caixa. Eu tenho um negócio, eu vou analisar uma DRE do negócio. Então, eu vou entender ali que o negócio é rentável. A DRE vai me mostrar que o negócio é rentável. Agora, o que vai me dar liquidez é o caixa. Então, aí eu vou para uma outra ferramenta que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Ali eu vou ter um espelho do que eu posso fazer. Avançar ou não avançar, comprar o quê, comprar quanto. Eu só posso comprar esse mês tanto, esse mês eu não posso comprar. E dentro de todo esse cenário, o empreendedor hoje ele tem que arriscar também. Se você for muito conservador, você pode perder grandes negócios. Ah, Fernando, você está dizendo que tem que arriscar mesmo, ir para cima. Não pode ter medo de fazer negócio. Então, assim, o empreendedor ele tem que avaliar o risco, botar realmente na mesa, ó, vale a pena, qual o ponto Até positivo, onde eu tô é, correndo muito risco, né? até onde eu estou correndo muito risco, mas é através desses passos que você consegue crescer num mercado tão competitivo que é o nosso, em qualquer setor. Isso. Então, é um dos conselhos olhar para o caixa, né, arriscar um pouco mais e estudar. O empreendedor hoje, muitos deles só querem ficar ali fazendo negócio, ganhando dinheiro, fazendo negócio, mas tem que estudar, porque todo dia está mudando. Então, assim, se você não estudar, você não vai entender que é hora de sair desse modelo de representante comercial e ir para esse outro modelo. Porque ninguém vai te falar, só vai te falar quando você vai estudar. Né? Né? O cliente não vai chegar lá e te dizer isso. Você tem que entender o que é que o mercado tá, como é que está o comportamento do mercado. Então, estudar. E hoje, cara, você tem que ter um time muito engajado. Falando em time hoje, são quantos colaboradores lá que atuam diretamente ou indiretamente com vocês? Que hoje a gente tem diretamente, tem 10 dentro da nossa operação, com 12 representantes comerciais Que vão pra rua. que vão para a rua. Certo. Né? Então a gente tem ali um time com 22. Há um ano atrás, há um ano e meio, eu tinha 30 diretos e na faixa de 15 indiretos ali, que são os representantes. Ah, Fernando, diminuiu? Eu automatizei alguns processos. Então isso eu consegui reduzir hoje para minha equipe. Hoje ela está mais eficiente, entregando com menos erros do que antes quando eu tinha 30. Eu até brinco, porque antes era uma pessoa para grampear o papel da a nota fiscal com os boletos, era uma pessoa para poder dobrar o boleto e botar no envelope, e a gente automatizou. Era um setor que imprimia nota fiscal, era o outro setor que separava o material. Trouxemos sistemas para dentro da empresa, foi um investimento, um custo alto, elevado, mas que hoje a gente está tendo, né, o retorno. Então, assim, eu tenho uma operação lá que é toda bipada, não tem mais erro, antigamente era manual,
cara ia lá, separava na gôndola, Dava quebra de estoque. dava quebra de estoque, o cara comprava um chuveiro quadrado, o cara mandava um redondo. Hoje é bipado, vai lá, não tem erro, quando tá errado o sistema não deixa, vai lá, embala, ele mesmo fatura, não tem mais um setor para faturamento, é o cara mesmo que está separando, o sistema já, ele só com um clique já fatura. Então, assim, a gente investiu em tecnologia, diminuiu o time, né? Aí vem a história do desemprego, né? É. Mas é a tecnologia, Fazer né? o Então quê, né? a turma tem que se especializar. Quando não existia trator, era tudo na mão. Tudo Criaram na o mão. trator, tiraram É. um desemprego ali. E aí a população, o ser humano vai se adaptando, É. né? Vai se adaptando, né, a essas mudanças. Esse exemplo de tecnologia eu vi recentemente. Hoje em dia tem estoques, né, de fábricas, indústrias, que é tudo um scanner, que ele vai passando lá contando a quantidade de caixas, e pelo volume da caixa ele sabe o quanto tem estoque. E isso Existe tem uma especificação, um detalhe muito acirrado. Existem umas barreiras que você compra, coloca dentro na entrada do galpão, que quando a carreta vai entrar, ela já faz toda a leitura Isso aí é o louco. escaneamento da carreta, e ela já joga dentro do teu sistema todo aquele estoque ali. Caramba, isso Né? Então, assim, não tem erro de conferência, não tem erro, porque se tiver errado, ele já detectou que está errado. Né? Então, assim, tem que. Cara, a tecnologia é muito gostoso trabalhar com tecnologia, é muito gostoso, porque muda muito. Os erros param de acontecer, Retrabalho, o né? processo é mais limpo, é mais leve, entendeu? Você vê assim pouca gente fazendo coisa que 10 pessoas faziam, Sim. né? A gente vê isso dentro das indústrias, o cara tem uma máquina que são 10 operadores para a máquina, aí o cara traz uma máquina top da Itália e tal e tal, o cara só precisa de um, né? Então assim, é isso. O conselho que eu dou para empreendedor: invista em tecnologia, Cara, invista. e no meu ponto de vista, isso vai ficar cada vez mais. Vai acelerar cada vez mais. Vou dar um exemplo. A gente gosta muito de trabalhar com inteligência artificial, com ferramentas, e uma das coisas que a gente começou a aplicar, inclusive dentro da estratégia dos conteúdos, da estrutura de atração de clientes, é a inteligência artificial. Hoje o cara não precisa mais gravar, a voz não é mais dele, e agora em qualquer língua. Ou seja, isso amplia absurdamente a capacidade de mercado do cara atuar, porque antes o que você só atuava no mercado brasileiro porque só falava português, agora, meu amigo, se você quiser falar em mandarim de hoje, em 5 minutos você está falando. Olha o mercado que se abriu por causa de tecnologia. É isso aí. Hoje eu vou dar um exemplo aqui do meu sócio da marca da Flux, né, de lá de Portugal. Ele foi dar uma entrevista. Ele tem Angola, Marrocos, Cabo Verde, Espanha, Brasil, que está com a gente. E ele foi dar uma palestra numa faculdade lá em Portugal, e perguntaram para ele o que é que ele achava do Brasil, né, para empreender, né? Eh, ele disse assim: se eu soubesse o que era o Brasil, eu não teria ido, mas eu já estou lá e eu não saio mais de lá, né? Então, assim, aí a gente vai começar a entender que a gente precisa de gente também vindo de fora para empreender dentro do nosso país, e quando o governo não facilita isso, né, não dá espaço, não dá, essa turma sai, essa turma não É, vem. Então, assim, o Brasil é muito desafiador. O Brasil tem uma excelente tecnologia. A gente vê tecnologia nas eleições, a gente vê tecnologia em tudo que a gente imagina aí. O Brasil está à frente aí de muitos países, né? Mas voltando ao ponto do empresário, se hoje você não tirar o dinheiro do bolso para investir em sistemas, em tecnologias, para deixar seu processo redondo, porque uma das coisas que é mais gritante dentro da empresa é a falta de processo. Falta de processo dentro do negócio, ela balança qualquer negócio. Porque você perde dinheiro, você não sabe quanto tem. Eu fui visitar um importador, só abrindo um parênteses aqui, eu fui visitar um importador que ele é de um segmento de luminária. Meu amigo, o cara não sabe o que é que tem dentro. É assim uma imensidão,
eu acho que ele deve ter uns 12 galpões. Até a tampa de caixas de luminária de tudo. Uma mina de ouro pro lado, E né? Isso, toda hora chegando o container. Aí eu disse, cara, tu vende isso aqui tudo? Não, não, o que eu mais vendo é que tá aqui nesse galpão. E o resto ali, não é porque a gente vai comprando, entendeu? Então a falta de tecnologia deixa o cara com o dinheiro dele todo dentro do estoque. Até pra saber se ele compra mais daquilo, se compra mais do outro, qual que é mais... Primeiro que sai, primeiro que entra. Bom, aí, olha a tecnologia aí. Como é que hoje os empresários dos depósitos de material de construção faz? Pega uma folhinha de caderno, aí vai olhando, bota mais 3 aí desse, aí vai olhando. Tô vendo aqui, só tem 5. Bota mais 5 aí. Sabe nem se quanto vendeu no mês, né? Esse aqui é mais 10. Cara, quando você tem um sistema, que ele tem uma inteligência por trás dele, que ele entende o comportamento do consumidor dentro do RP dele, que ele enxerga que aquele produto é um produto curva A e tal, é outra história. O cara o cara começa a ver o dinheiro dele dentro do caixa. Ele sai da prateleira e vai pro caixa. E sobra mais dinheiro para investir mais em marketing, trazer mais cliente, ou até para dar uma experiência melhor para Sim. o cliente, sem onerar muito, né, a operação. E no modelo de negócio de vocês, pelo que eu entendi, é 100% representação comercial. Ou vocês têm vendedores dentro também? Tem um televendas dentro. Tem, que é Que é time de vocês. CLT. Tá. Dentro dos representantes comercial, eu tenho 4 CLTs. Porque aí, esses 4 CLT, eu exijo exclusividade. Sim. O cara não tem outra pasta de outra fábrica, porque o representante comercial, ele tem 5, 7, 8 pastas e às vezes nem foca, né? Porque o cara tem tanta pasta ali para apresentar para o cliente que acaba não focando. E aí eu tenho um modelo desse também de CLT dentro da empresa, que são 4 vendedores ali, mais 2 televendas, que fica sob exclusividade da gente, né? Então ele só pode vender nosso produto. A gente sempre gosta de falar aqui também com os empresários sobre cultura, né? Dentro do teu negócio, o que tu diria que é uma marca forte da cultura de vocês? Eric, eu sou um cara que eu jogo junto com o time, né? Então, assim, eu trago uma cultura, eu não sou general. Até tenho inveja do empresário que é general. Isso falta muito em mim. E às vezes até me prejudica. Mas, assim, uma cultura forte é o respeito pelas pessoas da nossa empresa, né? Então, assim, a gente tem isso muito forte na nossa cultura, que todo mundo tem que ser respeitado, todo mundo tem que... Lá não existe um que é melhor do que o outro. Isso deixa um clima mais leve, mais harmonioso, né? Então, e o meu cliente? Eu faço de tudo pelo meu cliente. Quando eu digo faço de tudo dentro das limitações, né? O cliente sempre tem razão? Mas eu acredito sim dentro da verdade dele, porque cada um tem sua verdade, né? A gente tem a nossa verdade, o cliente tem a verdade dele, então assim, dentro da verdade dele, ele sempre vai ter razão. E a gente tenta entender, e assim, eu não vou perder um cliente porque o cara chegou lá e aí instalou uma ducha e não botou a borrachinha e disse que a ducha estava com defeito. Não vou perder um cliente por causa de uma ducha, né? Então a gente resolve o problema do cliente, explica a ele, ó, se não colocar essa borrachinha de vedação, vai ter problema no seu produto. Então assim, o cliente para a gente é pedestal, é pedestal. E a equipe tem que entender disso. Por exemplo, o cara está fora do horário na nossa cultura. Quer ver fora de si, chegar o cliente fora do horário, tem que receber o mesmo atendimento. Tem que receber o mesmo atendimento. É tratar os representantes comerciais da mesma forma que você gostaria de ser tratado, é deixar todo mundo no mesmo nível. É isso que eu acredito. Show de bola. Como é que a galera quer comprar esse material de construção? Como é que a galera encontra nas redes sociais, principalmente no Instagram ali? Então a gente tem 2 Instagrams, que é @comercialinova.br, que é o da distribuidora, né? E a gente tem o da Flux, que é @flux com um X _ Brasil. Que o cliente pode comprar diretamente lá, o da Flux. Ele se comunica com a gente de Certo. lá, né? A gente está lançando agora as plataformas que o cliente vai poder ter acesso a direto, mas a nossa equipe está lá pronta para atender
e direcionar o melhor atendimento para eles. Bacana. Show de bola. Grande, se fosse dar um recado pro empresário brasileiro, que esse recado ia chegar na tela do celular de todo empresário brasileiro, qual recado você daria para ele? Aquela câmera ali é sua. Eu só anotei aqui, viu? Eu vou dar um toque. Pra não dar o recado errado pro cara, né? Ó, recado brasileiro. É que aqui no Business Plan a gente fala com os empresários, né? Tentando passar insights, conhecimento de quem faz e quem executa no dia a dia, na vida real. Né? O grande objetivo aqui do Business Plan é justamente pegar. Querendo ou não, ser empresário é muito desafiador e é muito solitário. Então Total. a gente traz pessoas que têm essa experiência do dia a dia, que estão de fato vivendo para dividir experiências, dividir o que ele já fez de resultado e principalmente passar uma visão muito melhor para esse empresário crescer. Afinal, é melhor aprender com o erro dos outros que com o seu, né? Porque com o seu custa mais caro, né? Sempre mais. Ó, crescer sem estrutura e sem fluxo de caixa. Quando eu digo estrutura, fluxo de caixa. Né? Não registrar processo, não ter processo dentro da empresa. Isso é muito ruim para o crescimento. Né? Deixar o marketing sempre para depois. Muita gente olha para o marketing como isso aqui É a depois eu última faço. coisa. Porque muita gente, o próprio empresário não sabe o que é o marketing. Sim. Ele acha que o marketing é a logomarca dele, é a propaganda que ele tem que fazer na TV, né? Então ele se limita a isso. Né? Achar que vender, faturamento, né? É resultado, e não é. Tá? Então não se encante com faturamento. É uma dica que eu dou. Não se encante com faturamento. Se encante com seu lucro. Se encante com seu lucro. O que é melhor? Vender 1 milhão e lucrar 100 mil? Ou vender 500 mil e lucrar 200 mil? Então, é isso. Se contratar errado. Contratar pessoas erradas. Hoje está muito difícil profissional. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Tá escasso. Tá escasso. Não tem. As pessoas, felizmente, trabalho braçal, trabalho de mão de obra, vendedor, tá muito escasso. Tá muito escasso. Boa, recados dados aí. Espero que você tenha anotado aí para não cometer esses erros aí, porque quem vive e aprende é melhor, de novo, é melhor aprender com o erro dos outros que com o seu, né? Cara, uma coisa que eu já percebi aqui, que os nossos episódios o cara tem que assistir com papel e caneta na mão, meu amigo, que é Sim. curso, viu? Até porque quando você anota, o aprendizado aumenta, né? Quando você tá só assistindo, às vezes fica coisa perdida. Então você tá assistindo o Business Plan, tá anotando aí e aplica no teu negócio. Cara, queria agradecer demais, topar bater esse papo aqui, foi massa. Não doeu não, né? Não, deu não. Tava preocupado antes aqui, Tava né? preocupado, o primeiro podcast. Primeiro podcast. Então, foi de boa aqui. Você que tá chegando agora, se inscreve no canal. Muita gente assiste, mas não se inscreve no canal, né? Tanto também no Instagram, Business Plan Talks. Segue aqui as redes sociais dele, que vai estar aqui na descrição também. Nia Carlos, o que mais que o empresário tem que fazer? Assistir cada vez mais o Business Plan Talks. Segue lá o Fernando também. O Fernando também vai começar a produzir conteúdo, dando umas dicas bem valiosas para você. E, de fato, acompanhar a gente. E outra coisa. Eric Moreira, já segue o Eric Moreira e Cadu Baracho, que você também vai ver muito conteúdo de qualidade. Valeu, grande. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.